mas nunca mais se desviar do caminho. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura. Glória a Deus. Queridos, então nós vamos falar de alguns homens que enfrentou e batalhou e testemunhou dessa fé, assim como Moisés também testemunhou da dele e viveu a dele. Amém? Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: veja os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançam todos juntos contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos, capítulo 9. E quando isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu ele uma carta às sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali um homem ou uma mulher que pertencia ao caminho, pusesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Isso é bom. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, pela palavra a qual o Espírito Santo vai nos encontrar nessa noite. Obrigado a Deus por caminhar com todos aqui e trazer todos também, Senhor. Obrigado por nos guardar nos momentos mais difíceis. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, nos confrontando, e às vezes, meu Pai, até calado o Senhor está trabalhando. Até não responderam, o Senhor trabalha. Mas maravilhoso também é a sua justiça e a sua glória, que o Senhor vem nos confortar, mesmo a gente não merecendo um conforto, mas o Senhor nos conforta, explicando, mostrando, dando visões, relatos e testemunho, ó Deus, que o Senhor é na nossa vida. Muito obrigado, ó Pai. Trabalhe em nossos corações, limpe os nossos ouvidos, nossos olhos, a nossa língua, para que podemos glorificá-lo, enxergá-lo e escutar o agir do Espírito Santo falando aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e até aqui tem nos sustentado e ainda irá fazer grandes coisas, porque o Senhor nunca deixou de trabalhar. Muito obrigado. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Senta glorificando. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom.
Aleluia. Queridos, essa mensagem, atraídos pela tua presença, é relato de muitas das coisas que eu tenho passado ao longo dos tempos na caminhada do Evangelho. Eu tenho colocado em mim, em meu pensamento, que Deus assim é todo poderoso e Ele faz grandes coisas. E para também não fechar a minha boca quando acontecer coisas que não é do meu agrado, que eu não queria que acontecesse, mas às vezes acontece. E aí, antes de acontecer, uma vez eu trabalhando, eu fui demitido bem no começo da pandemia. Bem no começo não, acho que estava no meio, mas estava na pandemia ainda. E eu nunca tinha sido demitido, queridos. Eu sempre saí do serviço. Chegava com o patrão, não vou mais e tal, já saiu do serviço, mas eu nunca fui demitido. Do patrão chegar assim, você fez isso, vai embora, não gostei disso, nunca. Mesmo não sabendo o serviço, eu me esforçava para aprender, para ficar no serviço. E aí, esse meu patrão chegou chorando para mim, ele não queria me mandar embora, mas por motivo que teve que cortar alguns gastos, ele acabou me chamando. Mas o Espírito Santo já estava ardendo em meu coração. E eu falava até para minha esposa, nossa, está estranho, lá vai acontecer algo. É estranho, o patrão está cortando gasto, o patrão está mandando desligar ar-condicionado, a água, e fechou uma loja, fechou duas. E quando ele me chamou, ele sentou lá na cadeira e começou a conversar comigo. Ele começou já a chorar. Eu não queria me mandar assim embora, eu gosto muito do seu serviço, gosto muito de você, mas é necessário, eu vou ter que fechar, vou ter que mandar assim embora. E aí na hora eu recebi, como parecia que eu já sabia, que o Espírito Santo estava confortando meu coração. Mas aí a velha criatura ainda está aqui, a carne ainda está aqui. Ela mostra, você tem domínio sobre ela. É a palavra que diz, você tem que dominar. Só que ela habita aqui ainda. Enquanto você viver, vai dar com você. Nos piores do inimigo, que você vai ter que lutar mano a mão. Não na mão, mas em guerra. Espiritual, mental, física às vezes. Não socando em si mesmo, não. Mas aqui. Teve um filósofo que falou, qual é a distância entre os céus e a terra? Um rapaz falou assim, 30 centímetros. Aqui para o coração. Porque a palavra fala, onde estiver a palavra guardada no seu coração, estará o seu tesouro. E se você filtrar e pensar as coisas no céu, 30 centímetros. E aí, quando ele me despediu, eu saí com a minha bicicletinha, andando no meio da rua, pastor. Penso num homem que se alguém dissesse bom dia. Meu Deus do céu. Graças a Deus eu não encontrei meu irmão. Deus é contigo. Que rapaz, que é seu irmão? Eu pedalando. Era uma tarde, umas 3 horas mais ou menos. Tinha passado o almoço. Eu falei, Senhor, mas o Senhor é que abriu. Como pode? Eu fui pensando, como é que pode? O Senhor falou que abrir. E ele abriu, ele estava trabalhando. Mas eu não acreditava que ele ia fechar tão cedo. Porque é ele que abre, ele que fecha. E aí quando ele fechou, eu, Senhor, você não falou que ia abrir, por que o Senhor fechou? E eu fui questionando. E a lágrima querendo descer, eu falei, eu não vou chorar. Porque eu sei que Deus abre e Deus fecha. Pode ser que tenha algo melhor. E eu já fui trabalhando na minha fé. Quando eu estava chegando perto de casa, eu já estava tendo uma paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, querido. Porque Deus já estava trabalhando
E quando eu cheguei, a Eva ficou espantada. Oxe, você saiu cedo? Dá minha Bíblia lá. Ela, o que é? O que é? Eu falei, eu vou pro monte. Morava do lado. Morava do lado. Do lado da sala dele. Eu falei assim, vou conversar com o pai ali. E ela sem entender, não, oxe. Aí eu sou subindo. Ainda bem que ela não falou, mas rapaz, você vai pro monte agora, o que é que você vai fazer? Mas eu subi, meus passos, né? Tu já estava louvando, pastor. Algo mais que a neve. Já estava sereno. Quando eu cheguei lá, eu já me desmanchei. Eu falei, Senhor, logo nesse tempo, o Senhor. Na pandemia ainda. Comecei a orar. E Deus falou fortemente no meu coração, o louvor que a Karina cantou hoje. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo. À noite nós fomos para o culto. Um amigo meu que é cantor, o Sandro, você conhece o Sandro? Ele cantou assim, Deus, eu cutuquei, ela tá vendo? Deus é bom. Que foi ele que fechou, não foi o diabo. Foi ele. E esse mesmo patrão me contratou. Aleluia, glória a Deus. Trabalhei. E há o detalhe, agora é crente. Aleluia. Ele e a esposa dele. A esposa dele entrou lá na sala esses dias e falou, tira todas essas imagens daqui. Porque agora nós adoramos Deus vivo de Israel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E eu não estou lá hoje, nesse serviço hoje. Mas testemunhas me contaram. Falou, Abraão, nós falamos tanto de Deus para eles. E hoje nós estamos colhendo aquilo que já foi para nós. Eu falei, meu Deus, é muito bom. Queridos, eu escolhi esse homem, esses dois homens, mas através de um homem para falar esse segundo um para você. Que Deus trabalha em cima de propósito. Ele usa a presença para te atrair. Aleluia. E depois vai ter propósito na sua vida. Vai ter hora que vai de encontro com você esse propósito. Esse propósito vai duelar com você. Ele vai forjar o seu caráter. De tal ponto que você vai olhar e vai falar, eu não mereço passar por isso. Mas aí você olha, o filho do homem, a qual passou. E realmente ele não merecia. Quem é nós para não merecer passar por alguma coisa? Se for para desfazer de mim, para nascer dois de mim amanhã, eis-me aqui, Senhor. Vai ter circunstâncias que, através do seu sofrimento, vai levantar dois de alegria mesmo. Vai ter circunstâncias, mas por que? Então quer dizer que eu tenho que sofrer? Não, de maneira nenhuma. Tanto é que o céu é só alegria, e é para você esse reino. Você tem um lugar lá, Márcio. A sua casa já está. Por isso que não é só sofrimento. A vida eterna de alegria, sem sofrimento. Mas enquanto estivermos aqui. Por isso que Cristo é lindo, maravilhoso. Porque Ele já deu testemunho dele mesmo. Sofreu e não merecia. Imagine nós, pecador e falho. Então eu escolhi dois homens para falar de Cristo, que é Estevão, cheio do Espírito Santo, diz a tua palavra. Cheio de Espírito Santo, ele ministrava na sinagoga. Um belo dia ele ministrando para homens da lei, sacerdotes ali. Ele pregava como ninguém. O sermão dele, querido, vem de Gênesis e Apocalipse. Um só sermão. Uma só pregação. Ele começa a explicar tudo. De Davi, Salomão, Moisés. Ele começa a falar, querido. Eu acho que tem uma folha e meia. Só de pregação dele. Só num dia só uma hora só. Imagina a glória que estava ali. E homens ali começaram a fazer bochicho. Não. Ele está falando blasfêmia. Está falando, ele está mais alto.
mentira, é mentira. E quando pegaram o Estevão para apedrejar, jogaram ele fora do templo, porque no templo não podia ser sujo de sangue, não podia fazer injustiça lá. Ou seja, a mente humana já estava planejando o perverso. E ele puxa um Estevão, um homem que foi levantado, não teve tempo de ter muito ministério, de caminhar ali muito com os discípulos. Pouco tempo. E quando apedreja ele, que ele está lá no momento de dor, sentindo as pedradas, e pedindo até misericórdia, talvez. Mas sabe o que me chamou mais a atenção? É que ele faz 2 tipos de oração, pastor. Uma, ele já enxerga o céu. A outra, ele fala, não atribui aquilo que eles estão fazendo. Esse pecado a eles. Como que pode? Um homem está na beira da morte, sentindo dor, e ainda tem misericórdia dos seus acusadores, dos seus assassinos. É isso que me desperta mais. Que Jesus é o que eu sirvo. Que às vezes o irmão fala algo e não quer ir para cima. É isso que tem que me confrontar todos os dias e arrancar. Às vezes a valentia de mim. Seja forte e corajoso para pregar o evangelho, para manter firme nele. Mas quando alguém se levantar, aleluia, Aleluia. não vai dar soco em ponta de faca. E aí, queridos, o que me chama mais atenção é no final ali. O povo parece que pega os seus mantos reais, ou talvez sacerdotais. Segura aqui, peraí, não, tem que pegar minha pedra e vou atacar com estilo. Segura, tinha um jovem lá, chamado de Saulo. Já ouviu aquele ditado? Quem anda, como é que é? Anda com mal e te direis quem é, como é que é? Diga que quem manda, direito tu és. Esse jovem está no momento errado, não. Mas só que quando dá um manto para ele segurar a vassoura e ele vê toda aquela cena, talvez até por curiosidade, a Bíblia não fala se ele estava atacando, mas fala que deram um manto para ele segurar as vestes. Só que quando ele está lá, ele já está num lugar, num ambiente ruim, já está junto com quem não presta. Então, se alguma lei chega ali na hora, o policial chega ali e prender todo mundo é responsável. Porque ele está sendo cúmplice de um assassinato. E esse menino cresce num tempo ensinado por um homem chamado Gamaliel, o mais rigoroso dos ensinadores daquela época. Ele cresce com toda a sabedoria, conhecimento, verdade entre as leis e a justiça de Deus. Quando ele cresce, para ele o que só vale é a verdade. Quando ele cresce, a justiça tem que ser feita. Falou mal, blasfêmia, pega, mete na prisão, prende. E ele começa a perseguir os discípulos, um por cada um. Quando ele sabia, está tendo reunião lá, está tendo culto lá, vamos. E pega os seus homens. Ele por si falou, não, tem que fazer, mas em cima da lei. Ó, você vê como em cima da lei, eu quero uma carta legalizando que eu posso fazer isso. Eu quero um mandado para entrar na casa, fazer o rebuliço que quiser. Mas eu tenho que ter mandado. Eu tenho que estar em cima da lei. Só que ele não esquece, para mim, no meu pensamento, ele não esquece daquela morte que venceu por fora da lei. Ah, mas era pregar. Peraí, mas ele estava pregando o evangelho. Ele não fugiu do contexto. Ele pegou desde Gênesis. Ele falou da lei. Ah, mas era apedrejamento. Tá. Mas se ele falou a verdade, não tinha que ter um interrogatório primeiro. E aí, queridos, quando eles
faz isso com Estevão. Esse menino cresce. E esse Saulo cresce. Ele começa a perseguir os cristãos. E tem um relato na palavra do Senhor que ele fica sabendo em Damasco que esses cristãos vão estar lá. Mas por um motivo não sei, os cristãos parece que dão uma percebida e desviam. Lembra do propósito do Senhor? Desde o começo o Senhor trabalha com um propósito. Para que haja vida, para que gere vida. E aí, ele começa a perseguir. Quando ele menos esperava, veio a palavra de encontro com ele. Não só a palavra, mas a presença. Porque antes dele ouvir, ele viu. Mas foi por pouco tempo. Que a visão que ele teve já o cegou. E a voz bradou. Aí ele fala, mas Moisés foi atraído por uma sarça. Por quê? O que atraiu Saulo lá? Os discípulos, que não estavam lá, mas foi atraído por algo que ele pensou que estava. Alguma coisa atraiu ele lá. E por que não falar que foi o Espírito Santo de Deus? Por que não falar que foi o próprio Deus tendo um encontro com ele? Por que na porta da cidade e não dentro de uma casa? Porque na porta da cidade ele ia testemunhar, sair, entrar descrente e sair crente. Quando ele cega, ele entra descrente. Eu não creio nisso. Não creio no Senhor. Eu sou Jesus a quem me persegue. 3 dias. Só preciso. Aleluia. E esse homem era um propósito de Deus. Irmãos, ele tinha três identidades, 3 cidadanias. Ele era romano, grego e judeu. Ele tinha uma facilidade de poder entrar em lugares que muita gente não podia. Ele poderia ter revalias para a vida dele, coisas que muito romanos, talvez, era romano, mas não tinha cidadania romana. Então ele poderia chegar aqui e se um soldado romano fosse açoitar ele, ele falou, pera lá, sou romano. E o soldado, opa, não, mas com licença, eu vou te pegar aqui, tá? Pode pegar. Mas eu tenho o direito de ser julgado pelo rei, pelo governador. Eu escolho a certa ocasião. Eu tenho que dar Deus. Só que Deus faz as coisas perfeitas com propósitos perfeitos. Embora os olhos não podem ver, nem os pensamentos pode conhecer os tão mais altos pensamentos do Senhor. Mas se crer, verás a glória de Deus. Aleluia. Se crer, verás. Aleluia. E aí, queridos, quando esse homem foi encontrado por Cristo, Cristo é o que encontrou ele na entrada da porta de Damasco. E quando cegou ele, que entrou, Deus já estava preparando, olha o propósito de Deus. Deus já estava preparando um homem chamado Ananias e revelando um sonho para Ananias, que entrava um homem chamado de Saulo, que estava na rua direita, estava cego,
E já estava falando até o que deveria ser feito. Aí Ananias, como já sabia da história, falou: Senhor, mas esse homem aí, tem relatos que ele persegue os cristãos lá. Ele tá... Ananias, vai lá. Eu estou contigo. E para Paulo também não passar despercebido, Deus também falou com Paulo. Nesses 3 dias, irmã Valéria, imagine quantas das coisas esse homem não falou com Deus. Imagine quanto interrogatório. Ele falou: peraí, mas se o Senhor é Jesus mesmo, Paulo, como me perdoa, deve ter prendido um monte de gente. E quando o Ananias chegou lá, ele já gritou: Ananias, eu estava te esperando, eu já te aguardava. Tudo tem um propósito do Senhor, a sua vida. E não é para derrota, mas para fortificar a sua fé em Cristo. Para forjar, para te deixar forte, corajoso, para marchar, para a semente ser plantada, enraizar. Não basta a semente ser plantada e o sol queimar ela. Tem que criar raiz. E aí, queridos, esse homem foi responsável de ganhar muitas almas. Aleluia. Na onde que ele chegava, pastor, independente do cenário, ele ganhava almas. Independente da situação, ele ganhava almas. E Deus faz uma coisa muito, muito tremenda, irmão. Aquilo que você vive antes de conhecer o Evangelho, pode ser que você vai ver de outra forma. Escuta o que eu estou te dizendo. Um cenário que Ele te tirou, Ele vai te levar quando você ficar crente, no mesmo cenário, na mesma situação, pastor. O cenário que Ele te tirou quando você era cristão. Todo mundo acontece isso. Quando você não era cristão, o cenário que Ele te tirou, depois você virou, se converteu, Jesus te aceitou e você se entregou a Ele, Ele vai te levar no mesmo cenário onde você está, para você ter um encontro com você mesmo, com a sua identidade. Aleluia. E falar: olha na onde que eu estava e olha onde que eu estou hoje. No mesmo cenário, mas o propósito é diferente. Eu vivi bebendo, eu vou te levar no bar, mas não para cair no bar, para ganhar vida. Mas eu vivia no tráfico. Evangelista vai pregar o evangelho para os traficantes. Deus parece que pega uma ferramenta esquecida e parece que Ele faz uma ferramenta útil. Uma ferramenta que num cenário que era para estar sendo usada, estava esquecida. Mas depois Ele te forja e faz virar uma ferramenta útil. Por isso que tem parentes na nossa casa que não crê, mas pela sua transformação de ser útil no reino, ele vai bastar crer. Aleluia. Pela transformação na sua vida. Aleluia. O testemunho edifica. Às vezes não está te edificando você mesmo, mas ao seu redor, muita gente está sendo reverenciado. Glória a Glória a Deus. Deus. Deus não faz nada para perder, irmão. Mas perdeu a vida de Estevão. Ó, quantas ele vai ganhar agora? Presta atenção. Esse homem, chamado de Saulo, e depois virou Paulo, ele se converte. E ele começa a deduzir na sua vida que nada mais é. Que ele foi levantado por Cristo. Uma das palavras dele que ele fala assim: eu, por mim mesmo, mas por Cristo que me levantou, para dar testemunho e ralar. Crucificado, ele, levantado por Deus, Cristo, o meu Senhor. Eu fui chamado por Ele. E aí, meus irmãos, eu quero
deixar um pouco de uma meditação que eu fiz aqui na vida de Paulo. A biografia de Paulo. Paulo ele tinha 3 identidades. Paulo era homem de 3 mundos, judeu, grego e romano. Paulo era judeu, nascido em Tarso, da Felícia, província de Romana, situada na Ásia Menor, e possuía cidadania romana. Naquela época, possuía cidadania romana, era muito importante e assegurava a ele possuir alguns direitos e privilégios especiais. Cidadão tinha direito a ser sujeito a direitos privados, justiça social, algum acesso de cargos públicos, para ministrar também. Ele poderia entrar nas assembleias, ele poderia ministrar com essa cidadania também. E quando ele é levantado pelo Senhor, ele começa a escrever, tanto ele, nas circunstâncias do Evangelho, começou a pregar, e Deus leva ele a um cenário que ele viveu logo quando ele era jovem. Que cenário que é esse, Abraão? Ele estava numa cidade, e o que aconteceu com ele? Ele foi pregar, ele pregando, ministrando. Sabe o que fizeram com ele? Amordaçaram ele, empurraram para fora da cidade, começaram a apedrejar. Olha o mesmo cenário que ele viveu com Estevão, agora ele está vivendo. E começaram a apedrejar ele tanto, que a Bíblia fala que ele foi dado como morto. Quando a Bíblia fala que ele foi dado como morto, praticamente o pessoal falou: para de atacar pedra, já morreu. Não, nem compensa mais, já está morto, olha o estado dele, já era. Mas aí a Bíblia tem um pontinho, como? Logo depois, Paulo se levanta, sacode. Eu creio que os outros que estavam longe observaram. Vamos lá para outro lugar agora, pregar em outra. Você está de brincadeira. Que fé é essa? Sabe, o mesmo encontro, quando ele era jovem, ele viveu a cena. Ele viveu a cena. Mas agora ele não via as pedras pegando no Estevão, mas estava pegando ele. A dor que Estevão sentiu, ele estava sentindo. Dá para entender? Deus não deixa nada passar isso. Mas por misericórdia do Senhor, ele viveu para testemunhar, para deixar isso. O mesmo cenário. Deus trouxe ele de volta, no mesmo cenário, na mesma cena. Mas agora ele não só está na plateia, ele é o figurante da história. Ele é o personagem principal. E Pedro, e Saulo, ele escreve a maioria dos textos, a maioria dos livros no Novo Testamento. Se eu não me engano, contando com a carta dos Hebreus, que é praticamente um encorajamento para nós cristãos. Fala sobre a fé, fala sobre a fé de Abraão, fala sobre os testamentos bíblicos, a lei de Moisés, fala de tudo, para que a gente fique forte, corajoso, firme na rocha, inabalável. São 14 livros só. Se eu não me engano, Moisés escreveu 5, né? 14. Eles são 1 Romano, 1 Coríntios, 1 e 2, Gálatas, Filipenses, Filemão, 1 Tessalonicenses, 1 e 2, Efésios, Colossenses, Tito, Timóteo 1. Meu Deus. Dá para entender o tamanho desse propósito. Aleluia, Deus. E deixa eu te falar um negócio para você. Esse homem ainda ganhou muitas almas
quando ele estava evangelizando. Mas sabe de onde que ele ganhou mais almas? Dentro da prisão. A qual ele não podia ir para todos os lugares. Sabe de onde que ele escreveu mais livros? Em vez dele negar a fé e falar assim: está tudo perdido, eu estou perdido aqui, eu estou preso, Senhor. Daqui a pouco vão me matar. Para que eu vou escrever? Tem um homem aqui, me chamado de um ferreiro, Alexandre, que ele não me deixa em paz. Todo dia ele vem aqui me torturar. Ele escreve no Coríntios, se eu não me engano. Todo dia ele vem aqui. Ele fala: mas fique firme aí fora. Pregue com reverência a palavra do Senhor. Testemunho de Cristo que fez na sua vida. Conta os milagres. Pregue. Pregue Timóteo, pregue. Fique firme, igreja. Glória a Deus. Não deixe a presença ser apenas uma coincidência. Ah, não, foi uma coincidência, eu senti uma presença lá na igreja. Não, eu fui para outra cidade, a pessoa falou um testemunho certinho da minha vida. É pura coincidência. O mesmo Deus que habita aqui, Ele habita lá no Japão. O mesmo Deus que habita aqui em Caraguá, Ele habita em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, em Roma, na Grécia, no deserto. É o melhor lugar. Sabe, quando a gente perceber que não é uma coincidência, é um propósito. Um propósito, irmãos. Há um propósito. Quando estava sendo gerado, estava gerado com um propósito. O parto era difícil, mas tinha um propósito nisso. Para as pessoas olharem e falar assim: rapaz, esse menino era para estar morto. Ele nasceu com um cordão enrolado no pescoço. Nasceu azul, pastor. E os médicos falaram: morreu. Quando deu um tapa, ele chorou. O sopro da vida. Ele já está ganhando alma ali. Um milagre. Ele já está gerando ali um milagre que até os médicos se convertem. E queridos, em Hebreus 15, deixa eu só trazer uma palavra para você. Em Hebreus 15, olha o que diz. Deixa eu olhar a hora aqui, meus irmãos, tinha pouco tempo. E eu falo demais. Já está acabando, pastor, eu estou encerrando. Em Hebreus 15 diz assim, ó. Em Hebreus 12, versículo 1 e 5. Desculpa. Diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunho, livramos nós de todos os que nos atrapalham e do pecado que nos envolve. Corremos com perseverança e com corrida na corrida proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, ato consumador da nossa fé, e Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Amém. Deus é bom. Aleluia, Deus. E Ele está conosco a todo tempo. Se a gente não começar a testemunhar, a relatar, a viver o milagre das obras que o Senhor tem conosco, em Filipenses, olha o que Paulo escreve: segundo as minhas intensas
expedições, em esperança de que nada serei confundido, antes com toda a confiança em Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim viver em Cristo e morrer é lucro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que fé é essa? Poder e glória. É maravilhoso. Eu gosto dessa palavra, que fé é essa? Ela me conforta. Eu olho para o espelho e falo assim, não, que fé é essa? Aí eu começo a chorar. Porque tem poucas coisinhas pequenas me faz não querer orar mais, não querer jejuar. Se eu confronto com isso. E eu estou sendo grato, porque o Espírito Santo me confronta assim. Porque ele está me forjando. Para quando eu chegar naquele nível, pastor, naquele nível não de grandeza, mas de graça e misericórdia, eu vou estar falando, tão miserável sou, mas o Senhor vive em mim. Aleluia. De nova criatura eu sou nele. Cristo transpira. A gente tem que transpirar o perfume de Cristo. Olha isso. A gente tem que transpirar o perfume de Cristo. Apóstolo Paulo de novo, 2 Coríntios. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. É por meio de nós, manifesta a todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos bons cheiros de Cristo. Olha, para Deus você é um bom cheiro de Cristo. No que salvam, que se perde. Ó, porque para Deus somos bons cheiros de Cristo. Você tem que exalar o cheiro de Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você tem que estar falando, nossa, estou cheio de Cristo. É bom. É bom. Sabe, transpirar. As pessoas sentirem de longe e falar, rapaz, aquele é crente. Aquele é crente. Olha lá, aquele homem ali, ó. Desde que eu moro aqui, rapaz. O homem não nega a fé dele, mas nem. E ele já era cachaceiro. Eu fui lá e levei um litro de cachaça na porta dele. Porque o inimigo é sujo, pastor. Ele faz isso. No dia que eu parei de usar droga, apareceu droga de graça. Fast food, pastor. Mandaram lá em casa. Tinha até na cartinha do correio. Eu falei, bicho, o pino é fora, velho. E quando eu usava, eu tinha que pagar até preço maior. E quando eu comprava, ainda tinha 5 fulano para dividir. Você está de brincadeira? O inimigo não brinca. O inimigo não brinca de ser inimigo. Mas quando a gente exalando o perfume de Cristo, o inimigo é caído por terra antes. Aleluia. Eu não vou oferecer, porque aquele dali eu não nega a fé. Eu acho que pode vir até a morte, querido, porque ele corre atrás dela para ele chegar no céu primeiro. Porque a morte é o seu passaporte para o céu. Aleluia. Você está entendendo? Quando você começar a entender isso, você fala, eu te vi. Pandemia? Você está de brincadeira. Os homens da fé que morreram na pandemia, pastor, além de ser avisados, eles morreram mesmo. Você crê nisso? Morreram mesmo. No hospital. Lázaro mesmo cantou o último louvor. A minha vida. O sorriso parecia que ele estava com saúde. Você está entendendo? É porque ele já falou, eu já estou até assinando meu passaporte. E o passaporte é óbito. Porque eu logo eu vou ver os pés dele. A presença dele me atrai, pastor. E quando atrai, me toma pela vida inteira. E eu nunca mais saí dela. Porque é ela que me atraiu. Não foi pela aparência, não foi pelo momento. Mas a presença me atraiu. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Quando é você é caído pela presença, Aleluia. você nunca mais tem isso. Glória a Deus. Porque a presença ela começa a ser lenta para os seus pés. Porque é a palavra que entra dentro e nunca mais sai. Glória a Deus. Porque está ali o